Recording in progress. Boa tarde, pessoal. Uma alegria muito grande, né? Poder, de novo, mais uma vez, a gente está aqui disponibilizando aí informações, tendo o Fabiano como nossa autoridade na condição aí de nos passar informações que são necessárias, né, nesse mundo digital, nesse mundo de proteção cibernética. Meu nome é Valdeci, eu coordeno aqui a parte de marketing. A Fixtech é uma empresa já há 21 anos no mercado, aí, com sucesso, né, de atividades, de entrega, dentro aí de várias verticais, onde a gente tem aí, né, produtos que são vendidos, alugados, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a solução de armazenamento, gestão e proteção de dados, né, sensíveis. A atividade passada a gente falou sobre a LGPD, a importância dela, e hoje a gente meio que configura o assunto, né, com um desdobramento sobre o que nos faz aí ter essa gestão, né, essa melhor gestão sobre esse cenário, que hoje é um cenário muito preocupante no mundo inteiro e que tem aí uma necessidade grande, né, de tecnologia envolvida e que a gente, por oferecer essa ferramenta, essa solução, a gente entende que pode também se desdobrar em parcerias para aqueles que têm interesse em trabalhar conosco. A gente tem aí uma parceria para revendas, né? Que a gente pode falar depois no nosso grupo, ou pelo fundo de vendas, conforme a gente vem cadenciando. Então é isso. Fabiano, muito boa tarde. Gostaria que você já deixasse compartilhado sua apresentação. E bora lá, a gente vai ter aí 40 minutos, como é o formato, né, da nossa atividade. 40 minutos esses que, ao fim, ou a gente abre para perguntas, se for possível, ou a gente responde através do grupo esse que a gente vai disponibilizar os links, né, de acesso à gravação, nós estamos gravando, material e os certificados, né, informação sobre os certificados para vocês. Gente, um grande abraço, volto daqui a alguns minutos para finalizar e dar sequência. Obrigado, Fabiano. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Sejam aí todos muito bem-vindos. Valdeci, obrigado aí pela apresentação. Vamos lá, pessoal. Protegendo o coração da sua empresa. Vamos falar um pouco aí sobre armazenamento, proteção e gestão de dados, né? E aí vou colocar aqui um pouco, né? O Valdeci fez uma apresentação breve. Eu sou o Fabiano Carvalho, CEO aqui da Fixtech, Inteligência em Tecnologia, né? Estamos aí há mais de 20 anos, eu e minha equipe ajudamos empresas a organizarem e protegerem o seu bem mais valioso que elas possuem, né? Que é a informação. Hoje nós gerenciamos centenas de computadores, servidores em clientes de diferentes setores, Pode deixar escritório, que eu cuido. parte de escritórios de advocacia, engenharia, clínicas, indústrias, né, de diversos setores e sempre com o mesmo foco: garantir segurança, produtividade e continuidade dos negócios, né? Então a gente comenta que enquanto a parte interna da TI cuida da parte estratégica, né, ou os diretores da parte estratégica, a Fixtech cuida da parte de negócios. Vamos. E aí, vamos colocar, se sua empresa perdesse todos os dados hoje, quanto tempo ela sobreviveria? É uma pergunta aí que muita gente aí pode se fazer, né? Imagina você perder todos os seus contratos, históricos de clientes, dados financeiros, projetos em andamento. Quanto que isso custaria para reconstruir? Em quanto tempo, né, seus concorrentes precisariam para ocupar o seu espaço no mercado? É uma boa reflexão que a gente faz, né? Que às vezes a gente não dá valor, né, para uma boa gestão de backup, para uma boa rotina onde que os dados estão armazenados, e às vezes a gente se pega
numa situação dessa e fica todo mundo no alvoroço, né? E isso não é exagero, né? Pesquisas mostram que 60% das empresas que sofrem uma perda de dados, elas fecham as portas em até 6 meses. Isso acontece porque os dados hoje, eles é que garantem o faturamento, a credibilidade, continuidade e até a confiança dos clientes. Hoje a gente fala que a informática ela é a ferramenta de sustentação de qualquer negócio. Toda empresa hoje ela precisa de uma estrutura mínima de informática possível. E o cuidado aonde esses dados estão armazenados é um cuidado crucial que a gente tem que ter, né? E o problema também não está só na perda dos dados, mas no roubo das informações. Uma simples queima de um HD, um funcionário que exclui uma pasta sem querer, né? Ou até um ransomware que trava todo o sistema, que é uma coisa que tem acontecido com muita facilidade hoje em dia, né? E por isso o tema de hoje, ele não é só técnico, ele é estratégico para a sobrevivência e crescimento de todo o negócio. Ah, Agora que vocês já sentiram o peso, né, e o valor do tema, vamos explorar juntos como organizar, proteger e dar valor aos dados da empresa de uma forma simples, prática e estratégica. Hoje a gente pode falar em 3 formas de armazenamento. E armazenar dados não é só escolher um HD ou uma nuvem. É decidir onde que o coração da empresa vai bater. E hoje a gente fala que podem existir 3 modelos: um local, um nuvem e o híbrido. No local, a gente pode colocar como os servidores, os HDs dos servidores, ou o NAS, né? O NAS é uma caixa, é como se fosse um HD externo conectado à rede. As vantagens da gente ter isso armazenado localmente é o controle total, rapidez dentro da rede local, né? E com isso um acesso imediato. As desvantagens que hoje em dia é caro para poder manter um servidor, trocar os HDs aí, colocando um tempo médio de 5 anos ou 50 mil horas, risco de roubo, incêndio e falhas físicas. Se a gente for colocar isso aí num exemplo prático, né? Um pequeno escritório que usa um HD externo, sem backup, parece barato, mas e se esse HD cair no chão ou queimar? As pessoas vão perder aí as empresas, seus contratos, seus históricos. E isso é um risco de armazenamento que acontece assim, eminente. Às vezes os diretores das empresas, o pessoal que trabalha interno não coloca tanta importância e tanta valia aonde que os dados estão salvos e como que eles estão salvos, né? E às vezes fazendo as empresas correrem um risco, né, desnecessariamente, às vezes com pequenas ações que podem ser feitas, né? Ah, Vamos agora falar sobre o tipo de armazenamento em nuvem. Em nuvem, a gente pode dar aí como exemplo Microsoft 365 com o Azure, com o SharePoint, né, o Google Workspace, Acronis e a AWS, né? O que que é armazenar um arquivo em nuvem? Ou são onde os dados eles são armazenados em grandes data centers com grandes tecnologias acessíveis pela internet. Qual que é a vantagem disso? Mobilidade, poder acessar de qualquer lugar. Escalabilidade, a gente vai pagar só pelo que a gente usa. Então, se você usa hoje 100 gigas de espaço interno no servidor, você não precisa comprar 1 tera. E aí isso garante para a gente escalabilidade e previsibilidade de crescimento também. Além da gente ter uma segurança com redundância, que geralmente esses data centers
da Microsoft, da Google, da AWS, eles trabalham com contingência. Então, eles têm vários data centers espalhados ao redor do mundo para garantir a continuidade do negócio. Então, se pegou fogo num data center da Microsoft no Texas, outro data center vai dar continuidade ao acesso a essas informações. Uma desvantagem é o custo recorrente e a dependência da internet. O custo da recorrente, eu faço muito aqui um estudo com as empresas, antes das pessoas falarem que é caro manter um servidor em nuvem ou manter os seus dados em nuvem, é ela fazer uma conta. Quanto que custa investir em um servidor novo físico? Quanto que ela vai pagar de energia? Quanto que ela vai pagar do manutenção de um ar-condicionado, onde que fica os servidores? Qual que é a manutenção média que ela vai fazer com aquele servidor? Tendo, às vezes, algumas peças de contingência. Se for fazer uma memória de cálculo e um custo de retorno, as pessoas vão ver que, às vezes, não, o custo recorrente ele vale mais a pena do que fazer esse investimento inicial. E com isso a gente pode colocar aí um exemplo prático, né? Um empreendedor que está sempre viajando e de repente ele saiu na urgência e esqueceu o notebook dele. Mesmo assim, ele vai conseguir ter acesso aos seus arquivos pelo celular, pelo tablet, ou até mesmo de um outro computador que ele precisar usar. Né? A nuvem, ela te dá liberdade e resiliência de uso. Então, ela facilita muito a vida. E hoje aqui na Fixtech, a gente tem dado muito, usando muito a solução da Microsoft com o Office 365, justamente fazendo com que os nossos clientes não usem mais, quando do possível, servidores físicos, evitando tudo que eu comentei, não ter que fazer um investimento alto inicial, diminuir seu custo com espaço, diminuindo seu custo com energia e diminuindo seu custo com manutenção. E hoje o Office 365 ele está com um custo muito acessível para as empresas. E como eu falei anteriormente, escalável. Então, se você tem uma empresa com 5, 10, 15, 20 colaboradores, você começa com um custo mais baixo. De repente, se você precisou contratar, seu custo vai aumentando proporcionalmente. Né? Você está aí com 200 colaboradores, você tem poder para poder pagar isso. E de repente, você precisou desligar algumas pessoas da empresa, você diminui o seu custo novamente. Então, vale muito a pena pensar em manter esses arquivos em nuvem. Vale muito a pena. Depois, quem quiser ir conversar sobre, a gente está aí à disposição. E um outro cenário aí também que a gente pode comentar é o uso híbrido. Né? O que é esse uso híbrido? É a gente usar parte dos dados, das informações local e parte na nuvem. A vantagem disso, a gente aproveita a velocidade da rede local, não dependendo da internet, e a segurança da nuvem. A desvantagem disso é que a gente precisa de uma maior gestão para poder verificar esses backups. Né? Um exemplo prático disso, a gente pode colocar uma indústria e uma empresa que usa um ERP, né? Um sistema de gerenciamento local, num servidor local, ele vai ter uma maior velocidade no acesso a essas informações e ele usa um backup automático em nuvem. Né? A gente sugere muito o Acronis para poder fazer isso. E aí, mesmo que o servidor dele fale, a produção não para, né? Isso aí se chama resiliência, né? A gente agir proativamente e fazer com que a empresa não pare, né? Por qualquer motivo. E hoje, aí, principalmente para grandes indústrias e para grandes comércios, que a operação não pode parar, né? De forma alguma, ter essa combinação híbrida também, né? Faz muito sentido. Alguns pontos chaves para a gente nisso que você ter esses dados armazenados localmente, você tem um investimento inicial alto. E na nuvem, você tem uma mensalidade previsível.
E na nuvem, a gente tem a questão da escalabilidade, que a nuvem cresce junto com o negócio, e isso não te exige fazer a compra de um hardware, né? Fazer um investimento alto. A gente pode também colocar a questão da mobilidade, que fazer o armazenamento em nuvem permite o uso home office, e se você tiver esse armazenamento local, você tem um uso limitado, dependendo de VPN, dependendo do uso da qualidade da internet na empresa. E como nos dois cenários nós temos riscos, né? Nós usamos, a gente tem no armazenamento desses dados localmente, nós estamos aí suscetíveis a falhas físicas, a picos de energia, HDs estragarem. E na nuvem, a gente depende da internet. Mas hoje, mesmo usando, a gente estando na nuvem dependendo da internet, hoje, né, grande parte das empresas utilizam aí failover, dois links, ou no notebook compartilha a internet, ou tem internet do celular. Então, hoje é muito difícil a gente ficar sem internet, né? E, assim, resumindo, não existe uma fórmula única, né? Cada negócio precisa avaliar o seu custo, seu risco e a sua estratégia. Mas o erro comum é achar que um HD externo vai resolver tudo, né? Armazenamento é planejamento, não improviso. Vamos agora passar para uma outra parte, que é sobre a proteção dos dados, né? Então a gente já sabe aí a importância de escolher uma forma certa de armazenamento e vamos falar agora sobre a proteção dos dados, né? Se armazenamento é onde guardamos os dados, proteção é como blindamos esse patrimônio. Pense nos seus dados, né, como um cofre digital. Não adianta ter o cofre se você deixa a chave debaixo do tapete, né? E para isso a gente tem a primeira estratégia que eu falo, que backup é a gente implementar uma regra que chama 3-2-1. A gente tem que ter as mesmas informações salvas em três lugares, ou seja, a gente tem que ter três cópias. Três cópias, onde a gente mantém sempre os dados mais importantes, em duas mídias diferentes. Então a gente usa aí um HD, um NAS ou uma nuvem e tem uma cópia fora da empresa, seja numa nuvem ou um servidor externo. Às vezes, né, algumas pessoas falam assim: eu vou tirar esses dados aqui do servidor e vou guardar num HD externo. E aí o que que acontece? O HD externo estraga e ela vai precisar recuperar algumas informações e não vai ter mais acesso, porque ela já apagou esses dados do servidor. Estou falando isso de servidor, mas acontece também muito com pessoa física, né? Você está aí no seu notebook achando que ele está muito lento, que é por causa dos dados, que o HD aí está quase todo cheio. Copia esses dados num HD externo, que você já tem ele há muito tempo também, nem sabe como está a condição dele física, e coloca essas informações importantes lá. E quando você vai precisar ter acesso a ele, você não consegue mais ter acesso. Então aí vale que backup é a gente ter redundância, a você ter pelo menos em dois locais salvos as mesmas informações, para não correr esse risco. Assim, um exemplo ainda mais prático do que eu comentei aqui agora, né? Imagina um escritório de contabilidade que a base dos clientes está toda num servidor local. E aí acontece, escritório de contabilidade geralmente aí está em casa, aconteceu algo no final de semana, roubaram as máquinas e o servidor, né? Acabou tudo. Será que essa contabilidade tinha a regra 3-2-1 para evitar se o servidor queimou, se ele foi roubado? Existe uma cópia na nuvem? Existe essa cópia dos dados em um outro dispositivo? Então, vale muito uma reflexão. Às vezes as pessoas não conseguem, não têm
um valor para poder fazer um investimento para contratar uma solução de backup, mas se vocês já usam alguma solução de backup aí e quiserem conversar com a gente sobre Acronis, nós indicamos muito Acronis para os nossos clientes. É uma solução escalável, que tem um custo muito acessível e todo mundo pode ganhar aí também com a recorrência do Acronis. Quem quiser conversar aí depois sobre o uso do Acronis para oferecer como uma solução de backup aí para os clientes, né? Pode aí conversar com a gente também. E junto aí, para poder fazer o backup funcionar, é muito importante a gente pensar também na criptografia. Né, o que que é a criptografia, né? É embaralhar os dados para que só quem tem a chave, né, possa ler. Imagine aí que roubaram o seu notebook e você não habilitou o BitLocker dele ou tá sem a senha, né? Quem roubou vai conseguir aí ter as senhas e com a criptografia os arquivos eles ficam indecifráveis, né? Então é o caso de se proteger aí contra roubo físico, mas também contra vazamentos. Controle de acesso também, né? É muito importante para quem está gerenciando os backups, definir quem pode acessar, quem pode ver, quem pode excluir, né? Tomar muito cuidado com funcionários recém-contratados acessando informações financeiras sem um gerenciamento. Então, é um risco de vazamento, né, muito sério. Uma boa prática, né, para isso é separar os acessos, né, por setor financeiro, RH, projetos e, se possível, usar a autenticação de dois fatores. Hoje, com a solução da Microsoft, né, em todos os nossos clientes, a gente tem habilitado o MFA, né, para quem usa aí os arquivos, né, com o SharePoint, para evitar que tenha algum perigo de roubo ou que alguém descobriu a senha, tendo o fator, né, de dupla autenticação habilitado, né, corre-se menos risco, né? Hoje é cada vez mais iminente, né, esses riscos, né? E tomar também cuidado, né, contra proteção de ataques, né? As ameaças aí mais comuns hoje, como vírus, phishing, ransomwares, né? Cada vez mais aí, né? A solução, a gente ter aí sempre um antivírus atualizado, ter um firewall corporativo. Nós temos investido muito aí para os nossos clientes com a solução da Fortinet, que já vem um antivírus integrado, né, um web filter, né, tem valido muito a pena. Quem quiser conversar também sobre solução de firewall, né, a gente está disponível. E junto disso também a gente faz um monitoramento remoto, um RMM. Então, usando um monitoramento remoto com RMM, nós temos um dashboard onde a gente sabe como que está os equipamentos dos nossos clientes, né? Um exemplo prático disso, né? Um funcionário que abre um e-mail falso, que na hora que ele, e hoje cada vez mais eminente, né? A engenharia social aí está com tudo. Clicou naquele anexo, pronto. Pegou um ransomware, criptografou os dados da empresa, né? Se houvesse uma solução de firewall, um antivírus gerenciado e um backup em dia, o impacto vai ser mínimo aí nas empresas, né? E aí, com isso, né, proteção de dados é como segurança de casa. Se você deixa a porta destrancada, deixa a chave com qualquer pessoa e não guarda num lugar seguro, você está pedindo para poder ser roubado, né? E com dados é a mesma coisa. Backup, criptografia, controle e monitoramento, eles são os cadeados digitais, né, que mantêm sua empresa em pé. Então, vale muito a pena refletir aí e ver como que está aí no cliente de vocês. Como que vocês estão fazendo esse gerenciamento? Como que está sendo feito o backup? Você tem um firewall, tem uma solução de segurança, usa um antivírus padrão, usa um antivírus gerenciado.
vale a pena, né, fazer um para-casa, fazer uma auditoria interna, né, e ver como que estão esses cenários. Passando agora para um próximo ponto, dos três pilares, que é a gestão de dados sensíveis, né? O que são dados sensíveis? Pela definição da LGPD, são informações que, se expostas, podem causar danos a pessoas ou às empresas. Mas que dados são esses que podem, né, causar esses constrangimentos, esses problemas? Dados pessoais, CPF, endereço, telefone, dados médicos, exames, histórico de saúde, dados financeiros, extratos bancários, folha de pagamento, dados jurídicos, contratos, processos em andamento. Então, assim, quando falamos de dados sensíveis, não é só sobre arquivos digitais, é sobre credibilidade e confiança. Se vaza alguma dessas informações, o prejuízo não é só financeiro, é também de imagem. Por isso que no mês passado a gente conversou muito aí sobre LGPD, sobre o cuidado que as empresas têm que ter hoje com o armazenamento, com a manipulação e com o backup desses dados. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Pensando aí como que está uma gestão de LGPD. Por enquanto, a NPD, né, não está saindo em massa multando, mas é uma oportunidade de vocês pensarem e refletirem como que está a gestão desses dados sensíveis na empresa, né? Como que está o armazenamento deles, como que está o backup, quem tem acesso a essas informações, né? É uma oportunidade de melhorar, né, isso aí dentro da empresa de vocês. Ah, Hoje nós podemos aí classificar esses dados de diferentes formas. O que que é diferenciar isso? Os dados críticos, financeiro, jurídico, médico, do que é dado comum, né, comunicados internos, materiais de marketing, de aplicar políticas de segurança, políticas de senha, como a gente comentou também, aplicar senhas fortes e trocadas regularmente, né, não manter aquela mesma senha durante 1, 2, 3 anos. Se possível, habilitar, né, um fator de dupla autenticação para evitar que esses dados, né, sejam acessados aí facilmente. E o que eu comentei aqui agora, que é interessante também, fazer auditorias e relatórios de acesso. Às vezes, quando a gente fala em auditoria, às vezes não precisa nem contratar uma empresa, é fazer uma reflexão interna, uma auditoria interna. Você com você mesmo, pegando assim, quais são as boas práticas? O que que eu vi naquele webinário que o Fabiano falou? É, Como que estão aqui o armazenamento dos meus dados? Né? Como é que está a vida útil do meu HD? Quantas mil horas, né, ele já tem de acesso? Como que está a vida útil aí do meu HD externo que eu estou fazendo backup? E justamente a fazer essas reflexões para melhorar essa gestão de vocês internamente, né, dentro da empresa e tomar, né, todo esse cuidado. Então, às vezes, hoje aqui a gente comenta muito com alguns parceiros nossos aqui, para falar assim, olha, você está precisando de uma auditoria aí na empresa? E aí, não, me chama aqui que eu vou ir para poder ver como que tá. Uma pessoa de fora, externa, ela tem uma visão diferente, né? Então, vale muito a pena a gente, né, combinar entre a gente. Fabiano, entra aqui remoto aqui para mim, ou então vai me mostrando na câmera como que tá como que tá aqui a estrutura da minha empresa. O que que você acha que precisa melhorar? Vou ter aqui o maior prazer, tanto eu quanto alguém aqui da minha equipe, em ajudar vocês a ver alguma ferramenta que pode ser implementada, uma melhor prática
prática, né, que pode ser feita. Então, fica aí o convite aí para vocês sobre isso também, né? E um caso, né, prático aí sobre vazamento, né? Uma empresa de médio porte, né, que não vou falar o nome aqui, ela sofreu um ataque de phishing. O hacker, ele conseguiu acesso ao e-mail de um diretor que não tinha fator de dupla autenticação habilitado, e a partir dali ele conseguiu ter acesso a planilhas financeiras, a contratos confidenciais. E depois disso que ele teve acesso a essas informações, ele excluiu todos os e-mails que estavam no e-mail dele e alterou a senha. E além disso, ainda conseguiu o acesso a um painel de gerenciamento. Assim, foi um caos. Se quem tomava conta da TI deles, ou eles, né, como se tivessem um treinamento interno, tivessem habilitado a gestão de dupla autenticação, tinha evitado esse problema. E aí, às vezes a gente acha chato, né, esse fator de dupla autenticação que demora para poder acessar, mas, pessoal, leva a reflexão. Habilita, viu? WhatsApp, né, quem usa Instagram, e-mail, algum painel de gerenciamento, habilita esse fator de dupla autenticação que vai salvar vocês aí de uma furada. E aí, clientes, quando acontece uma situação dessa, os clientes eles perdem a confiança, eles procuram cancelar contratos, e ainda a empresa corre o risco de enfrentar uma multa aí da INPD, né? Ou seja, não é só um problema técnico, né? É um problema de reputação e um problema financeiro. E, né, vale aí uma reflexão. Gerenciar dados sensíveis é mais do que proteger arquivos, é proteger a sobrevivência e a credibilidade do seu negócio. Empresas que entendem isso, elas passam mais confiança e estão sempre um passo à frente da concorrência. A gente está chegando aqui no final, fazendo aqui uma recapitulação, né, do que a gente viu, né? Nós vimos três pilares, né, basicamente. A gente viu o pilar do armazenamento, né, onde os dados vivem, local, nuvem ou híbrido, sobre proteção, né, como blindar esses dados contra falhas, roubos e ataques, e sobre gestão de dados sensíveis, como classificar, a importância de controlar os acessos a quem está tendo acesso a essas informações e está em conformidade com a LGPD. Né? Esses pontos juntos, eles formam a base de qualquer empresa resiliente. Vale muito a pena. Então, assim, uma mensagem para vocês, né? Eu costumo dizer hoje que os dados são o novo petróleo, né? Mas tem um detalhe, né? Se esses dados não forem bem guardados, ele pode virar uma bomba relógio e não um petróleo. Quem protege seus dados hoje está garantindo sobrevivência e o crescimento do amanhã. Vale muito a pena, né, pensar isso. Então, deixar essa reflexão, como que está aí na empresa de vocês. E antes de encerrar aqui, né, quero abrir um espaço aí para umas duas ou três perguntas rápidas, né? Quem gostaria aí de comentar, né, ou trazer alguma situação real. Cada vez, né, Fabiano? De É, cada vez. um de Gente, cada alguém tem vez. alguma informação, alguma contribuição, alguma pergunta? Nós temos ainda cerca de 5 minutos para a gente utilizar. Breno aqui está fazendo uma pergunta pelo chat. Quais são os casos mais comuns de vazamento de dados?
Bom, os casos mais comuns de vazamento de dados são esses dos dados sensíveis, né? Um hacker conseguir algum acesso não autorizado e a pegar planilhas com dados sensíveis, com nome, CPF, e-mail das pessoas. E hoje você, com dados dessas pessoas, com nome, CPF, e-mail das pessoas, você pode tentar abrir contas, fazer crédito, você pode complicar muito a vida das pessoas. Né, basicamente, o problema mais são os dados sensíveis de pessoas físicas, porque hoje você ter acesso a um CNPJ de uma empresa é muito fácil, né? Não tem problema nenhum, mas ter acesso aos dados sensíveis que é um ponto crucial. Inclusive, o que eu sugiro vocês, quem tem acesso, se cadastra aí numa plataforma, num Serasa, no SPC, bloqueia o score de vocês. Caso vocês tenham algum dado vazado e alguém for fazer alguma operação de crédito, não vai ter acesso ao score. E alertar também, sempre que alguém consultar uma empresa, consultar o CPF de vocês, vocês receberem um aviso. E tomar cuidado sempre aí com a autenticação de duplo fator. É, a gente vai colocar aqui até no grupo aqui para vocês um checklist para vocês ter como um guia do que a gente conversou aqui, né? Como que está o armazenamento de dados? Onde que está sendo armazenado? Como que está sendo feito o controle desses dados? Quem está acessando? E como está sendo feito o backup? Com essas informações, vai ajudar vocês a ter um guia para poder se resguardarem e ver como que está na situação aí da empresa de vocês. Ou até para quem ainda, né, for fazer algum contato com alguma empresa, né, você já tem um mini questionário, né, que isso vai valorizar muito a imagem de vocês também para as empresas que vocês tiverem, né? Vai mostrar que vocês já estão chegando mais preparado, procurando saber como que estão armazenados esses dados, como tá sendo feito o controle, como está sendo feito o backup, né? E isso aumenta a imagem e credibilidade de quem está fazendo essas perguntas, né? Que vão, assim, são perguntas muito importantes. Fabiano, a gente tem aqui uma colaboração do Matheus Vieira. Uma dica que ele sempre dá é mudar a extensão do backup, mesmo guardando o mesmo backup, mesmo guardando ele seja qualquer lugar. Quando digo mudar, é inventar uma inexistente para ficar mais difícil para hackers. Sim, sim, o que A ele está dica falando dele. aí faz sentido também, justamente. Às É, vezes as pessoas elas compactam esse backup e deixam na extensão normal zip ou RAR ou outra extensão de compartilhamento que tiver. o E aí, Guilherme. eu vou até mais assim, o que que vale a pena? Acrescenta uma senha de abertura nesse arquivo compactado, coloca, né, uma criptografia alta nele e depois de terminado, altera a extensão, né? Então isso justamente vai dificultar que caso essa máquina seja invadida por algum ransomware, que o ransomware chegue nesse arquivo, tá? Certíssimo, isso aí. A gente tem uma colaboração do Guilherme, eu vou transferir ela para o grupo, porque a gente não vai ter tempo de responder. A gente está aí com Ah, 10 bacana. segundos para cair o link. Fabiano, muito obrigado, né? Mais Obrigado uma a vez, você. eu acho que colocou aí de forma clara para a gente, lembrando que a Fixtech tem essas soluções e que a gente está aí é, estendendo para parcerias. Falaremos no grupo daqui a pouco. Grande abraço. Fala, doutor, beleza pura?